Alô pessoal, tudo bem? Boa tarde, graça e paz. Para quem não me conhece, sou Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, pastor Douglas Cavalcante, seu amigo, instrumento de Deus aqui na Terra e seu amigo, como sempre. Bem, eu quero responder aí, acabei de acordar agora e Deus falou profundamente comigo a respeito do assunto. Deus fala comigo muito em sonhos. Eu também tenho arrebatamentos que para outros dão o nome de desdobramento. Então eu falo, arrebatamento é uma coisa, desdobramento é outra, mas eu falo. A ciência dá o nome de desdobramento, algumas religiões também. A igreja evangélica dá arrebatamento, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre isso, né? João também foi arrebatado aos céus. E a ciência já diz que é desdobramento, porque é como se o corpo estivesse se desdobrando. Bem, mas hoje eu queria responder aí uma pergunta do Paulo. Um vídeo que eu coloquei no Facebook chamou a atenção de muita gente. Em menos de uma semana o vídeo já está com mais de 5.000 visualizações. Não completou nem uma semana ainda o vídeo. Que eu deixo bem claro que a Bíblia mesmo, né, está na Bíblia isso. Não tem versículo nenhum que garanta que você não vai passar pela morte. Porque quando a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento da igreja, a pergunta vem: quem é a igreja? Somos nós. Então quem Jesus vai arrebatar? A nós. Mas a nós como? O corpo vai ser transformado. Então Paulo me fez uma pergunta: pastor, mas a Bíblia não fala? Que eu explico no vídeo, mas procuro explicar bem rápido, porque não dá muito tempo, senão leva muito tempo o vídeo. E tem muita pessoa que é impaciente para esperar e às vezes fica se perguntando as coisas, porque não tem paciência para esperar ou para ler ou para ouvir alguma coisa. Então eu procuro ser rápido nos vídeos, às vezes eu corto alguma coisa, né, deixo de explicar, até para explicar depois. Então Paulo me fez a seguinte pergunta: qual é o corpo que é transformado? E eu disse para ele, está lá em 1 Coríntios 15, 44. Paulo fala: assim como há o corpo físico natural, também há o corpo espiritual. Então quer dizer, eu falo para ele, nós somos a igreja, nós quem? Não esse corpo físico. E Paulo ainda fala assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós, quer dizer, não habita em igrejas feita por cimento. Ele está dentro de nós e nós é que vamos lá. Então nós somos a igreja. Existem vários versículos que provam isso. A igreja se reunia em casa, a igreja se reunia na praça, a igreja se reunia nas vielas, a igreja se reunia em vários lugares, porque nós somos a igreja. Se nós se reunirmos na praia, fizermos uma oração, ali está a igreja. Então Deus habita em nós, nós somos a igreja. Mas nós quem? Aí é que está. Deus habita em nós, está em nós espírito, corpo espiritual. É o corpo que está neste corpo físico. Inclusive eu falo para Paulo, escrevi para o irmão Paulo, que esse já é outro Paulo, é o que me fez a pergunta, que o corpo físico no judaísmo, que é a mesma religião que Jesus estudou, os apóstolos, os profetas, né? Aonde veio a Torá, que são os Pentateucos, que está na Bíblia, os próprios rabinos até hoje dão aula sobre o assunto. Existem inúmeros, mais não sei quantos mil livros, que eles deixam bem claro que esse corpo nosso é uma vestimenta do nosso corpo espiritual. Nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo espiritual. E lá em 1 Coríntios 15, 44, voltando de novo, Paulo ele deixa claro que assim como ao corpo físico natural, ao corpo espiritual. Esse corpo espiritual, olha como a hora já está passando, 4 minutos e 27. Esse corpo espiritual é o corpo eterno, ou imortal, cada um dá um nome, mas para mim é eterno. Nosso Pai é o eterno, nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador, nos dá o nome de Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá, eu sou, né? Quando Moisés pergunta a Deus quem ele fala, eu sou, né? Deus ele dá vários nomes, dando a entender que essa é a verdade, não importa o meu nome,
Vocês não têm que estar preocupados com o meu nome. Vocês têm que entender qual a missão de vocês aí, né? Mas para uns Deus revela algumas coisas, para outros revela outra. O importante é que Ele é Deus e que Ele que manda. E nós estamos aqui graças a Ele para aprender e melhorar dia após dia. Bem, o que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada? É que nós somos o corpo espiritual, nós não somos o corpo físico. Então, vou te dizer o que é o corpo transformado. O meu amigo Paulo do Facebook fez essa pergunta. O corpo transformado é o corpo espiritual. Mas como assim, pastor? Ele já não está transformado? Não. Um corpo de glória é diferente de um corpo espiritual. O corpo de glória, presta atenção, é um corpo ressurreto, igual ao de Jesus. Não tem mais nada a pagar, não tem erros, não tem falha, está em perfeição. Um corpo espiritual é aquele que está acoplado a esse corpo físico, que é o nosso corpo espiritual, e ele está aderindo todos os pecados, falhas, erros, né, como também acertos, ele está aderindo. E quando chega o nosso tempo de deixar esse corpo físico, como que ele vai entrar num reino de glória, abençoado, iluminado, perfeito, se ele está levando com ele todo pecado, tudo aquilo que não ajuda e nem vai prosperar para ele no reino de Deus, um exemplo, no reino celestial. Como que ele vai entrar lá? Então essa vestimenta, como diz os rabinos e os judeus, eles dizem que isso aqui é uma vestimenta, isso aqui é uma máquina, que isso aqui é um veículo. Este veículo, vamos dizer assim, que eu prefiro esse termo, esse exemplo, esse veículo chamado corpo físico natural, como Paulo disse lá, nós lemos, ele vai para a terra. Aí já é Salomão, fala lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, quer dizer, o corpo natural volte à terra, e o corpo espiritual, que é o espírito, volte a Deus. Que aí junta o que Paulo falou com o que o rei Salomão fala. Então liga um com o outro, o corpo espiritual volte a Deus. Ele volta para quê? Para prestar contas o tempo que ele ficou aqui na terra. Se ele cumpriu a sua missão com êxito, ou se ele errou, por exemplo, suicídio. Ele vai voltar a Deus para prestar conta. Não, você lá se suicidou, então teu lugar não é aqui. Tem um tormentinho ali, vale para o tormento. Né? A forma de dizer, né? Tormentinho. Então quer dizer, vai para o tormento. Não, vim aqui prestar conta. Não, você foi um homem ou foi uma mulher que batalhou, lutou pela sua família, pessoa íntegra de bem, me reconheceu como Deus e Criador, foi fiel a mim, me serviu lá na igreja, ou então não estava na igreja, mas era uma pessoa dedicada, estava sempre congregando. Isso daí a gente não pode querer entrar muito em questão, porque Jesus, em parte nenhuma da Bíblia, e em parte nenhuma, ele especifica se você está ou não na igreja, muito pelo contrário. Ele enfatiza o tempo todo que a vida eterna, a base dela está nos únicos 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a você mesmo. A igreja é uma questão de você ter a consciência de congregar em uma igreja, mesmo você sabendo que você é igreja, de congregar em um templo, vamos dizer assim, feito por mãos humanas, e ali se unir aos irmãos, formando uma igreja e ajudando o próximo. O propósito é em comum, Atos 2,42, e havia tudo em comum. Então, na verdade, é uma série de informações, tá? O corpo transformado é o corpo espiritual, tá? E ele só é transformado quando você faz parte, vai para o reino de Deus. Você fez todo o necessário, fez tudo o que tinha que fazer, agiu corretamente para receber esse corpo de glória. Não é qualquer um que recebe, não. E existem outras coisas aí que eu não posso falar agora, é muita coisa, muita informação, mas Deus já me revelou tudo. Se puder, compra o livro aí também, né? Não é só para me dar uma força, não, para você entender também, não tem como explicar tudo por aqui. É livro Entre o Céu e a Terra, para tu conhecer da onde nasceu toda a minha história, né? Primeiro volume, editora Autografia, Douglas Cavalcante, tá? E Eleusa Cristina, mas pode botar Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante, editora Autografia.
tem o segundo volume. O segundo volume eu sou mais profundo, explicando sobre o arrebatamento nosso, individual, a salvação individual. Eu falo na prestação de conta, falo sobre vários tópicos, tá bom? Se o mundo vai acabar ou não, né? Eu falo sobre uma nova terra, né? Um novo céu, uma nova terra. Eu falo tudo ali nesse livro, no segundo volume, tá bom? E vem aí o terceiro volume que estou preparando. E fica aí a resposta para o meu amigo Paulo. Aí, 10 minutos e 32. Tá vendo aí, pessoal, como passa rápido? Se eu for explicar, vai levar muito tempo, né? E a vida continua aí, a gente vai trabalhando. Enquanto Deus me deixar por aqui, vou estar ajudando algumas pessoas aí. Graças a Deus, muitos amigos aí têm me mandado e-mail dizendo que ficaram bem melhor depois que ouviram minha história. Estão reclamando da vida, lê minha história no primeiro volume que tu vai ver o que eu passei e tenho ainda passado, mas tenho conseguido com a graça de Deus, né, através dos fenômenos que tenho vivido com a minha esposa, a superar a dificuldade e a gente sempre vem com uma experiência a mais, né, para levar até você, né? Nós somos ferramentas de Deus, assim como você é uma ferramenta também. É um prazer estar com vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom Adonai.